Eu queria falar sobre isso especificamente de modo prático. Quais são nossas armas? Tem gente que às vezes não tem como ir numa igreja, ou tá tão perdido que tá preso em casa. Quais são os primeiros passos, assim? Aquela coisa pesada, aquele ataque da pessoa tá mal, tá na cama, com medo, terror, seja lá o que for. Os primeiros passos? Eu vou mostrar aqui para você um texto, Tá. porque a primeira coisa que a pessoa tem que acreditar, Vilela, é que existe a batalha espiritual. Não adianta Não achar que é bobagem. Não adianta achar que, não, eu tô assim porque eu tô cansado, porque é estresse, entendeu? Não, você tem que acreditar que existe uma batalha espiritual. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz assim, aqui é Paulo, né? Ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, você pode se fortalecer em Deus e receber o poder dele. Você está fraco, você pode ficar forte. Aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que ele está dizendo? Olha, o diabo vem contra você, mas Deus te dá uma armadura, que são as armas que você está querendo saber, né? Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne e os sangues, não é contra as pessoas, mas contra os principados, é aquela hierarquia, né? Potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você começa lá. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós podemos vencer. Aí ele diz, estáis, pois, firmes, e começa a falar. Aí ele vai usar a figura da armadura do romano. Como metáfora. Como metáfora para as armas espirituais. Toda essa armadura, ele cita aqui. Então ele fala, por exemplo, cingindo-vos com a verdade. A armadura romana tinha um cinto de utilidades que amarrava toda a armadura e lá o cara botava uma espadinha, um martelinho, entendeu? Um prego. Sim. Esse cinto, ele tanto segurava a armadura como era um cinto de utilidades também, né? Aí ele fala, vestindo-vos da couraça da justiça. Era um peitoral de couro, que protegia, por exemplo, de uma batalha de espada. Claro. Se passava pelo escudo, pegava ali, era uma coisa grossa, né? Aí ele fala, calçando aos pés com a preparação do evangelho da paz. Era a sandália que eles tinham própria para eles poderem subir terrenos íngremes, descer e tudo mais. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha aqui, o escudo da fé. Por quê? Com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que o inimigo dos romanos atingia os romanos? Com flechas, pegando fogo. Então, como é que o cara vai lutar contra uma flecha que vem milhares de flechas? Você já viu algum filme que todos eles agacham e fica em formação de tartaruga? Caía a flecha nesse escudo, que era um escudo grande, de madeira, mas coberto por couro e encharcado de água. Esse escudo apagava a flecha que estava pegando fogo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que esse escudo é a fé. Como é que você apaga um ataque do inimigo na sua mente? E pastor, crendo que Deus é bom. Mas só para deixar claro, era uma época que eu estava mais orando e mais estava buscando. É lógico. Porque parece até estranho, né? É porque o inimigo falou, bom, esse cara vai virar um problema para mim, eu tenho que acabar com ele agora. Então, porque às vezes quem tá em casa fala, não, mas eu tô orando, eu tô jejuando e tal, e mesmo assim tá sendo difícil. E é difícil mesmo, né? Não, muitas vezes o inimigo prefere que você não acredite nele. Então ele te deixa na boa. Ele te deixa na boa e tá comendo pelas beiradas. A hora que você começa a descobrir um livro que você tinha que ler, você vai adorar. Já devo ter lido. Qual que é? Esse Mundo Tenebroso. Sim. Já leu? Sim. Esse livro, para mim, é o melhor livro para descrever o mundo espiritual. Tem uma cena... Tem porcos na sala também. Tem uma cena que a moça tá sendo penteada. Você lembra? Não sei o que lá, Peretti. Dá uma não olhada. É? Esse livro Frank Peretti. Hã? Frank Peretti. Tem uma cena que eu me lembro que quando eu li, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Tá a moça, o diabo, o demônio penteando o cabelo dela, se sentindo bem, completamente enganada.
Agora, quando você acorda, Esse livro aí é ele vem pesado. pra cima, entendeu? Vem pra cima, por quê? Porque aí ele quer te destruir. Mas essa é a hora de você resistir firmes. Então, as armas, primeiro a fé. Depois, o que que ele fala? Escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que que é o capacete? Era um elmo, né? Para você tomar uma espadada na cabeça ou uma pedrada e você ser protegido. Isso fala da salvação. Se você não é salvo, se você ainda não confessou a Cristo, a tua mente está à mercê. Não tem outra coisa. E aí ele vai falando, aí ele fala, né? E fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu queria dizer é que de todas os utensílios da armadura, só tem um utensílio que é de ataque, o resto é tudo de defesa. Que é a espada, é a palavra. É a palavra. Então, Isso quer dizer o que na Isso prática? quer dizer que você não vai declarar o que você sente. Porque quando você está sentindo, por exemplo, quando eu tinha aqueles sentimentos, eu falava, estou perdido. Ah, tá. Eu estou perdido. O que que Deus esperava que eu falasse? Satanás, eu estou em Jesus. Ele já me perdoou os pecados. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Então, leia a palavra, ore a palavra, entendeu? Declare a palavra. E essa arma é uma arma poderosa. Agora, é importante também orar, jejuar, procurar ajuda, pessoas que orem com você e por você. Porque, cara, quando você está no meio de um ataque, sozinho não dá. Eu precisei de ajuda mesmo. Precisei de pastor na época, de amigos também, porque eu me sentia que sozinho não ia conseguir mesmo. E qual que é o autor? Você chegou a ver? É o Frank Peretti. Né? Tá. E isso é importante da palavra, pastor. Qual é o poder da palavra? Porque Deus, na teoria não, ele lê nossos pensamentos. Então eu não precisaria falar. Mas, pelo que eu aprendi, que o falar é para o demônio. É para você. Você tem que falar, porque não lê seu pensamento. Então você tem que falar as coisas. Na verdade, quando você ora, existem orações diferentes. Tem oração que você não consegue nem falar. Exato. Você está numa situação tão difícil que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimível é coisa que você nem fala, mas ele está lá interpretando. Agora, a Bíblia diz que há poder de vida e de morte na palavra. Então você tem que tomar cuidado, porque a palavra... Qual é o único ser vivo que fala? Que fala de verdade, né? Que você tem papagaio que fala, tá, mas que fala entendendo o que está falando. É somente o ser humano. Porque a palavra é o instrumento de criação de Deus. Então tem poder. Você sabe que eu li um artigo uma vez de uma máquina assim, super sensível aos sons, que eles conseguem captar sons que foram produzidos 500 anos antes. Como assim? Porque o som tem um comprimento de ondas. São ondas que ficam ricocheteando. E, obviamente, ele para os ouvidos humanos... Ele vai ficando cada vez mais fraco. Mais fraco, mas essa máquina conseguiu captar sons de 500 anos atrás. Isso significa que uma palavra que você libera, ela permanece no mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala, Vilela. É por isso que tem tanta criança que vira um adulto por causa das coisas que o pai declarou. Você não vai ser nada, você é um inútil e não sei o quê, e aquilo de certa forma... E aquilo devasta a pessoa. E não só porque a criança tem noção do que está falando, porque às vezes ela nem lembra que o pai fala isso, mas aquilo vai para a alma da pessoa, né? E marca e transforma. E muitas pessoas não precisam passar por uma cura, por uma libertação quando passam por isso. Dá pra gente fazer um negócio para quem está em casa agora, para ela tentar quebrar esse tipo de coisa na vida dela, que ela nem sabe que foi feita no passado nela, de alguma coisa, inclusive do pai, coitado. O pai e a mãe às vezes não sabem que isso vai fazer mal, ou um amigo, alguém que tem alguma autoridade para ela, que falou algumas palavras para ela, que até hoje, mesmo que ela não saiba, estão barrando ela de ser feliz, ou de ser plena no relacionamento, ou no trabalho. Vilela, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela tem que crer. Tá. Porque... Não é só um abracadabra, entendeu? A pessoa tem que acreditar nisso. Mas crer no quê? Exato. Crer que Deus não criou ninguém para ser zero à esquerda.
Deus fez cada um de nós como um ser único. Não existe, nunca houve nem haverá uma pessoa igual a você. Então, se Deus te criou, é porque você é importante. Você tem que crer que para Deus você é importante. E uma vez que você crê nisso, você tem que declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Não é? Você tem que crer no amor de Deus. Exato. E o que diz a Bíblia? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus, ele ama tanto essa pessoa. Onde que é essa câmera aqui? É. Ele ama tanto você, meu querido, mas tanto que ele deu Jesus por você. Jesus não morreu por atacado, ele morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que o pastor deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para buscar uma ovelha que se perdeu. Então, se você é uma pessoa que cresceu ouvindo coisas ruins, às vezes do pai, da mãe, do professor, da sociedade, você precisa acreditar que esse não é o plano de Deus para a tua vida. E nesse momento, se você crer esta palavra que eu estou dizendo, que o Senhor diz para a tua vida, que Ele te ama, que Ele mandou seu Filho unigênito, você daria o seu filho para alguém? Para morrer no lugar de alguém? Eu não daria para ninguém. Mas Deus fez isso. Se você crê nisso, meu querido, saiba que este poder da palavra pode quebrar todas essas maldições que foram lançadas na sua vida e Deus pode começar uma coisa nova. Posso fazer uma oração nesse ponto? É isso que eu queria. Eu ia te pedir isso agora, pastor, porque esse vídeo não é só para quem está assistindo ao vivo. Ele vai ficar na internet, então alguém pode estar assistindo isso aqui no futuro. Então, por favor. Então, eu quero fazer uma oração dividida em duas partes. Se você é uma pessoa, eu não estou te falando de religião, tá? Religião é coisa de homens, mas eu estou te falando de entregar a vida para Jesus Cristo. É crer que Jesus Cristo veio a este mundo para viver e para morrer por nós, os pecadores. A Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. Se você entender isso agora e disser para Deus, Senhor, eu quero abrir a minha vida para ti, o meu coração, para que o Senhor se torne o meu Salvador. Eu preciso de Salvador. Sozinho eu não consigo. Se você entender isso e fizer essa oração juntamente comigo, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então eu vou fazer uma oração bem pausada. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para o Filho de Deus, para o Salvador do mundo, a palavra de Deus diz que não há um outro nome, nem no céu, nem na terra, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Este nome tem poder, é mais poderoso do que Satanás, do que qualquer principado e potestade. Então, se você entregar a sua vida agora para Ele, Ele vai quebrar os grilhões e vai mudar toda e qualquer maldição que tenha sido lançada sobre a tua vida, seja da vida, seja de pessoas, seja de família, seja de pais, e Deus vai começar uma nova história na tua vida. Então ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu me sinto destruído, com feridas na alma, eu não tenho forças para lutar, sozinho eu não consigo, mas o pastor está dizendo que o Senhor morreu por mim. Senhor, eu já cometi muitos pecados. E eu tenho acreditado que eu não consigo, e o Senhor não vai me aceitar mais. Mas o pastor está dizendo que o Senhor me ama a ponto de morrer no meu lugar. Por isso eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Eu quero confessar os meus pecados. E eu te peço, Jesus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Lá na cruz, Jesus olhou para aqueles que estavam crucificando a ele e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ensinou a Pedro que tinha que perdoar 70 vezes 7. Então ele tem perdão para a tua vida. Mas agora eu quero orar com você que já entregou a vida para Jesus, mas continua com muitas amarras, com muitas cadeias. E muitas vezes o acusador faz você não acreditar que você já é dele. Querido, não é por aquilo que a gente merece. Ninguém merece a salvação. Nós nunca merecemos e jamais mereceremos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique ou se glorie. Então, de novo,
A primeira oração eu disse para a pessoa crer que Jesus morreu no seu lugar. Mas agora, querido, a fé que você precisa ter é que Jesus não só morreu no teu lugar, mas ele hoje, ele tem vida para você e vitória para as suas áreas de dificuldade. Então ora comigo, diga: Senhor, eu reconheço que ainda sou um pecador, mas eu estou entregando os meus pecados nos pensamentos, nas atitudes, e eu estou colocando, Senhor, diante de Ti as minhas fraquezas, as minhas amarras, os meus pensamentos, os meus atos pecaminosos. Eu entrego a Ti, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Mas eu confesso que eu creio que o Senhor me ama, e a boa obra que o Senhor começou na minha vida vai completar até o dia de Cristo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Se vocês oraram desse jeito, hoje começou uma obra tremenda de Deus. E eu declaro na tua casa que toda obra do inimigo, que todo espírito contrário, toda palavra de maldição lançada contra a tua vida vai cair por terra. Deus vai quebrar muitas vezes demônios que estão agindo por gerações nas famílias. Deus vai quebrar na sua vida por causa do poder da sua fé e da palavra que foi liberada. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus, a Bíblia. E o meu desafio é que você comece a ler a Bíblia e comece a confessar o que a Bíblia diz a respeito de você, a você que se entregou para Jesus, e você vai ver a vitória.